Bom dia, meus irmãos, que alegria estarmos aqui para mais um Soma online, e acredito que mesmo desta maneira os nossos corações estão juntos, estão conectados, e nós podemos sim, aonde nós estivermos, você na sua casa, com sua família, você pode adorar a Deus, você pode buscá-lo de todo o seu coração, e eu quero te convidar a abrir o seu coração nessa hora e colocar tudo diante do Senhor Jesus, aquilo que está no seu coração, e quero te convidar a ter esse tempo de adoração, de louvor, e que nesse tempo você possa se abrir com Deus. Se existe qualquer coisa no seu coração, qualquer medo, qualquer receio, eu quero te convidar a colocar diante do Senhor. Eu quero te convidar a você abrir a sua boca e louvar, adorar, se entregar de verdade ao Senhor Jesus. Amém? Senhor Jesus, nós sabemos que não é um online que direciona aquilo que o Senhor deseja nos ministrar, mas sim o quanto o nosso coração está sedento por esse momento. E eu quero, Senhor, juntamente com a sua igreja, nós queremos render a Ti uma adoração sincera, uma entrega sincera ao Senhor. Que nesse momento o Senhor possa visitar cada casa, cada lar, cada pessoa que neste momento te busca, que neste momento, Pai, está se rendendo a Ti. Venha nos visitar com a Tua presença, venha nos visitar, ó Deus, com a Sua glória, Pai, nós te pedimos. Vivo neste momento, ainda em Tua presença, os ouvidos se vão. Fala comigo, meu Pai, tens a minha atenção, permaneço te ouvindo, nada quero perder. Senhor, meu coração quer mais de Ti, quero algo novo e eu entrego-me. O meu querer é viver em Teu amor, derramar-me quem Tu és e Te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Oh, 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 oh. És o calor da manhã e o frio de noite, o meu respirar e a vida em mim. Não tem como hesitar, o Teu amor e afeição é o mais doce que eu vi. Senhor, meu coração quer mais de Ti,
quero algo novo e eu entrego-me. O meu querer é viver em teu amor, derramar-me quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro o meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Eu anseio por ti, Deus. Eu anseio, eu quero mais de ti, muito mais de ti. Eu anseio por ti, eu preciso mais de ti, ó Deus, ó Deus. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. O meu coração é teu, o meu coração é só teu. Faz em mim o teu querer, o que só tu podes fazer. Faz em mim o teu querer, Jesus. O meu coração é teu, totalmente teu. Eu quero sim viver tua vontade, viver o teu querer, ó Deus. É tudo teu, Senhor, tudo teu, Jesus. O meu querer é viver em teu amor, derramar-me quem tu és e te conhecer mais fundo, meu Senhor. Abro meu coração, jogo os medos para o ar. Eu anseio por um toque dos céus. Oh, 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 oh.
a Ti, Senhor, o nosso coração. Que todo receio, ó Deus, que todo medo seja realmente, Senhor, jogado para o ar, e que nós possamos viver a plenitude do Teu amor, possamos confiar somente em Teu nome, esse nome que é acima de todo nome, e que a paz possa reinar em nossos corações, que nada possa nos abalar nesses dias, que possamos estar, ó Deus, convictos que o Senhor é maior que todas essas coisas, e sabemos o quanto o Senhor nos guarda, sabemos, ó Deus, o quanto o Senhor está conosco, e por isso, Senhor, nós Te oferecemos a nossa vida, entregamos o nosso louvor a Ti, o nosso coração a Ti. O meu coração é Teu, o meu coração é só Teu, faz em mim o Teu querer, o que só Tu podes fazer. O meu coração é Teu, o meu coração é só Teu, faz em mim o Teu querer, o que só Tu podes fazer. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Digno do meu louvor, só Tu és, Senhor. Digno da minha vida, Tu és, Senhor. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todos é o Teu, Jesus. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu, eu sou Teu. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Digno desta canção, Senhor. Digno desta canção, só Tu és, Senhor. Fonte da salvação, só Tu és, Jesus. Digno da minha vida, Tu és, Jesus. Oh, eu sou Teu. Nome que é sobre todo nome.
nome que é sobre todos é o teu Jesus. Fonte da salvação, só tu és Jesus. Digno da minha vida, tu és Jesus. Ó, eu sou teu. Tu és santo, santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Eu vou construir minha vida em ti. Tu és meu fundamento. Eu vou confiar somente em ti. Não vou ser abalado. Não seremos abalados, não, não, não. Vamos confiar em ti. Vamos construir nossa vida em ti, ó Deus. Santo, és incomparável, és inigualável.
Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem Tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Senhor Jesus, faltam palavras para nós expressarmos o quanto o Senhor é importante na nossa vida, o quanto o Senhor é santo, o quanto o Senhor é incomparável. Quando estamos diante da Tua presença, quando sentimos a Tua presença, quando conhecemos mais a Você, de alguma forma ficamos aterrorizados por ver tamanha grandeza e o quanto nós somos falhos, o quanto somos pequeninos, o quanto somos insignificantes diante de Ti. E nesta manhã nós cantamos isso. Tu és tudo que nós precisamos. Tu és o fundamento da nossa vida. Em Ti temos plena satisfação, temos alegria, e sem Você não somos nada. Declaramos a nossa dependência a Ti nessa manhã e pedimos que o Senhor possa cada vez nos dar mais fé para podermos viver aquilo que o Senhor já tem preparado para nós, para que possamos, enfim, desfrutar daquilo que o Senhor já preparou para nós como igreja, como Teus filhos, como Teus servos, para a honra e glória do Teu nome, Deus. Obrigado pela Tua presença em nossa vida, obrigado por tudo que o Senhor é na nossa vida, tudo aquilo que o Senhor já fez e por tudo aquilo que ainda o Senhor vai fazer. Em nome de Jesus. Amém. Bom dia, meus irmãos. É uma alegria estar aqui com vocês. Glória a Deus pela vida de você que está aí firme e forte nos assistindo de forma online essa semana. E é sobre isso que eu queria falar. Essa semana tivemos uma semana atípica, né? Onde havíamos retornado com os nossos cultos presenciais. E de repente, né, todo mundo foi avisado de forma bem repentina mesmo, que essa semana mudou tudo, né? E eu queria explicar um pouco isso para você, para que você entendesse melhor. A gente sempre tenta lidar com essas questões de forma bem transparente, né? E na semana passada, alguns membros da nossa igreja começaram a ter suspeitas de estarem com Covid. Alguns nem vieram para o culto devido a isso. Mas algumas pessoas que estavam aqui na semana passada, durante esta semana, apresentaram suspeitas. Algumas pessoas acabaram fazendo o teste e deu positivo. E por causa disso, por uma questão de zelo, por uma questão de amor pela igreja, nós decidimos que nesse final de semana e que durante essa semana nós não faríamos nenhuma reunião presencial. Então decidimos fazer de forma exclusiva esse final de semana o Soma Online, tá? Então eu queria deixar isso bem claro para a igreja, para que todos entendessem, né, o porquê que nós, esse final de semana, tivemos que retornar a fazer a transmissão online, né? Então eu queria que você prestasse bastante atenção nos próximos avisos, porque na quarta-feira que a gente tem o nosso familiarizando, ele também ainda vai ser 100% online, não vai ser presencial. Então fica ligado aí nos grupos, nas redes sociais, para você poder ter acesso ao link e não deixar de participar do familiarizando, tá bom? Na sexta-feira agora nós teríamos o nosso encontro de homens. Então devido a isso também jogamos ele para sexta-feira que vem, né, que é a primeira sexta-feira de dezembro, para que também de forma zelosa
não estivéssemos nos reunindo por essas 2 semanas, né? Que daria aí um espaço de 15 dias, um espaço de, caso mais algum membro tenha sintomas, das pessoas fazerem exames, e que as reuniões nossas presenciais não venham causar nenhum risco para a igreja. Então pedimos a compreensão de vocês. Referente aos somas da semana que vem, fiquem ligados também nas nossas redes sociais. A princípio voltará a ser tudo normal, mas como a nossa cidade, né, tem crescido de uma forma muito grande os números de infecção durante essa semana, nós estamos aí sujeitos a algumas alterações, talvez repentinas, que nem dependam de nós, tá bom? E devido a isso, eu queria convidar você agora, nós como igreja, para que pudéssemos interceder, pudéssemos orar, tanto pelos membros da nossa igreja que deram positivo. Graças a Deus, todos estão em casa, ninguém está hospitalizado, apenas sintomas leves, mas nós sabemos que essa doença, enfim, ela é muito agressiva, vamos dizer, né? Então vamos orar junto, não só pela nossa igreja, mas também pela nossa cidade, né? A responsabilidade de interceder pela nossa cidade é da igreja, é nossa. Nós não podemos esperar que um não cristão interceda pela cidade de Curitiba, ou enfim, pelo nosso país. Então eu queria convidar você agora para que nós juntos possamos fechar nossos olhos, possamos colocar o nosso coração nisso e possamos pedir para que Deus possa continuar cuidando das nossas famílias, da nossa cidade, que Ele possa de alguma forma refrear essa onda que vem aumentando agora, e que haja hospitais, que haja medicamentos para que todos possam ser muito bem atendidos. Amém? Então vamos orar juntos. Senhor Jesus, neste momento nós te agradecemos porque até aqui o Senhor tem cuidado de nós. Já são meses de pandemia e o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem cuidado das nossas famílias, o Senhor tem cuidado da nossa cidade. E durante essa última semana agora que passou, os números têm aumentado de forma muito rápida, tocou pessoas próximas a nós, e neste momento nós queremos depositar toda a nossa fé, toda a nossa esperança e, enfim, no Senhor, pedindo que o Senhor use aquilo que tiver que ser usado, seja a medicina, seja os hospitais, seja o que for necessário, para que possamos passar por este momento tão terrível que o nosso país, que o mundo tem passado, onde pessoas têm morrido, pessoas têm ficado meses no hospital, e nós cremos, ó Pai querido, no poder da oração, nós cremos no poder da intercessão, sabemos que isso glorifica o Teu nome, e toda a nossa dependência, toda a nossa confiança está em Ti, ó Pai querido. E nós colocamos diante de Ti agora, Pai querido, toda a nossa igreja, Pai querido. Colocamos aqueles que estão, ó Pai querido, com sintomas nesse momento, e pedimos que o Senhor possa estar restaurando a saúde deles, ó Pai querido. Em nome de Jesus, Pai. Protege aqueles que não estão, ó Pai querido, infectados neste momento, ó Pai querido. Também peço que o Senhor possa trazer, ó Pai querido, um senso de responsabilidade individual, para que possamos também cuidar uns dos outros, ó Pai querido, orar uns pelos outros, que o Senhor possa nos lembrar disso através do Teu Espírito Santo, que nós possamos tomar todos os cuidados necessários, ó Pai querido, para que venhamos a não ser coparticipantes de aumentar essa doença, ó Pai querido, em nossa cidade, em nossas famílias, ó Pai querido. Então te pedimos, ó Pai querido, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, Deus, e cremos, ó Pai querido, que o Senhor pode intervir, ó Pai querido, que o Senhor pode abreviar esses dias maus, que o Senhor pode abreviar essa doença, que o Senhor pode parar essa doença. Nós cremos nisso, ó Pai querido, e pedimos que de forma sobrenatural, ó Pai querido, nós possamos passar por este momento que, enfim, estamos passando agora, Deus, como igreja, como sociedade, ó Pai querido. Nós cremos, ó Pai querido, que não só a Ondadura Curitiba, mas que existem outras igrejas também que estão orando, que estão talvez passando por momentos difíceis
durante esta pandemia, Pai querido. E pedimos que por causa da Tua presença em nossa cidade, por causa daquilo que o Senhor quer construir, aquilo que o Senhor quer revelar à cidade de Curitiba, que o Senhor possa agir de forma sobrenatural, Deus. Cremos nisso, Pai querido, cremos no Teu poder, cremos na Tua soberania, Pai, e por isso nós estamos fazendo essa oração aqui agora como igreja, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Muito obrigado. Amém. Amém, meus irmãos. Queria também compartilhar com você e fazer uma lembrança para você sobre a contribuição financeira. Um assunto muitas vezes que as pessoas não gostam de ouvir, outros não gostam de falar, mas eu queria lembrar você, em 2 Coríntios 7, no versículo 9, diz que a contribuição não deve ser dada com pesar, não deve ser dada por obrigação. E vocês sabem que a nossa igreja respeita muito isso e prega isso. Não obrigamos ninguém a dar, não pesamos sobre este momento. Mas eu queria lembrar você que quando você está contribuindo no reino de Deus, não na onda dura, mas quando você, através da tua igreja local, quando você transfere o dinheiro aqui, quando você passa na maquininha, quando você coloca no envelope aqui, você não está investindo em algo normal, você está investindo na eternidade. Hoje em dia se fala tanto sobre investimentos e imagine que você pudesse, se você investe numa empresa, essa empresa um dia vai acabar. Se você investe numa pessoa, essa pessoa, né, um dia ela vai morrer, né? Agora, quando você investe em algo eterno, você sabe que é o melhor investimento que você pode estar fazendo. Então, quando você contribui na igreja, é algo muito importante, porque é isso que possibilita que outras pessoas conheçam o Evangelho, que famílias sejam restauradas, que casamentos sejam restaurados, que pessoas possam viver, iniciar a eternidade aqui na terra. Então, isso é muito importante. Eu queria inspirar você nessa manhã, hoje apenas de forma online, você pode transferir, você pode depositar aí a sua contribuição, e que você desse com alegria pensando nisso, e que você lembrasse que a sua contribuição financeira, os dízimos e as suas ofertas são provisão de Deus para a igreja. Então não deixe de fazer parte disso. Amém? Tamo junto. Como soltar o peso em meio à água? Assim é a graça que envolve, cerca, inunda, que presenteia com leveza aqueles que mergulham no profundo do que ela oferece, sem pedir nada em troca, que permite viver como quem desafia a gravidade e pode voar em passos leves, suaves, quase maravilhosa demais para ser real. A ternura de uma graça que custou um alto preço para ser derramada, mas não cobra nem um tostão para matar a sede dos que bebem da sua fonte. Liberte-se do peso e mergulhe nessa maravilhosa graça. O novo tema da Onda Dura. Bom dia, igreja. É um prazer estar aqui com vocês mais um dia, mais uma manhã, né? Eu desejo a você um bom dia, uma boa tarde ou uma boa noite. Eu não sei qual que é o horário que você está assistindo essa mensagem, mas eu creio que ela é capaz, independente do horário que você está vendo ela, independente do dia, independente da circunstância, eu acredito que ela é capaz de transformar a sua vida, capaz de gerar um impacto, que é o impacto do Evangelho na sua vida. Então, seja bem-vindo a mais um Soma. E nós estamos começando o tema Maravilhosa Graça,
E falar de graça nos nossos dias é algo que realmente está em evidência, né? E a Maravilhosa Graça é uma exposição que nós vamos fazer sobre o livro de Gálatas. O que é realmente a graça? O que realmente a Bíblia fala sobre a graça? E nós vamos mergulhar, e o meu desafio para você é que você mergulhe, é que você literalmente entre no tema. Sabe, muitas vezes nós nos adentramos nos temas e muitas vezes só assistimos ou só participamos. Mas quando você realmente entender que Deus quer falar contigo através da tua igreja local, através dos temas que são estipulados, isso transforma, isso modifica a sua vida. Então, antes de mais nada, nós queremos orar. Antes de começar a expor o livro de Gálatas, nós queremos orar, pedindo que Deus nos revele, pedindo que Deus fale ao nosso coração. Aonde você está, curva a tua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Senhor, nós sabemos que o Senhor é soberano, o Senhor age assim como o Senhor deseja, e nada foge do seu querer. Tudo está dentro dos seus planos. Te pedimos, Pai, que nessa manhã o Senhor possa, através da exposição aqui do livro, Pai, o Senhor possa falar à sua igreja, o Senhor possa falar àqueles que de repente estão nos visitando, Pai. Fale com eles, Pai. Usa-nos, Senhor, como um vaso realmente em Tuas mãos, Pai. Transforma, Deus, é o que nós te pedimos, com a Tua maravilhosa graça, Pai. Encha-nos o coração, Pai, de entendimento do que realmente ela é. Penetre, Deus, no mais profundo do nosso ser. Estamos aqui para ser transformados por Ti. Essa é a nossa oração como igreja, em nome de Jesus. Amém, amém. Então nós vamos adentrar no tema Maravilhosa Graça, e esse tema nós vamos expor sobre o livro de Gálatas. Durante 3 até 4 meses nós vamos falar sobre versículo por versículo a respeito do que é realmente a graça do Senhor. Então, se você está com a sua Bíblia aí, vamos começar expondo no livro de Gálatas, capítulo 1, e nós vamos até o versículo 9. Gálatas, capítulo 1, até o versículo 9. Se você está com a tua Bíblia aí, não saia desse texto. Nós vamos nos aprofundar nele. Nós não vamos sair de maneira nenhuma desse texto que a gente vai expor. Então diz o seguinte, Gálatas capítulo 1, versículo 1. Paulo, apóstolo enviado, não da parte de homens, nem por meio de pessoa alguma, mas por meio de Jesus Cristo e por Deus Pai, que o ressuscitou dos mortos, e todos os irmãos que estão comigo, as igrejas da Galácia. A vocês, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai e Senhor Jesus Cristo, que se entregou a si mesmo por os nossos pecados, a fim de nos resgatar dessa presente era perversa, segundo a vontade do nosso Deus e Pai, a quem seja glória para todos sempre. Amém. Admiro-me de vocês estarem abandonando tão rapidamente aquele que os chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na realidade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas estão perturbando,
querendo perverter o evangelho de Cristo. Mas ainda que nós, ou um anjo, pregue outro evangelho diferente daqueles que pregamos a vocês, que eles sejam amaldiçoados. Como já dissemos, e agora repito, se alguém anuncia a vocês um outro evangelho, daquele que vocês já receberam, que eles sejam amaldiçoados. É muito importante a gente tentar entender o porquê que Paulo escreve, parece de uma forma um pouco dura, parece de uma forma contundente, mas eu vejo como uma carta totalmente pastoral, uma carta no qual Paulo, pastor, por amor ao seu rebanho e principalmente por amor ao evangelho que ele anunciou aos Gálatas, ele alerta, ele faz um alerta a respeito de algumas coisas que estavam acontecendo. O ano era aproximadamente 49 a 50 depois de Cristo, e é importante a gente entender o que estava acontecendo, porque havia uma expansão muito grande do cristianismo, onde existia duas vertentes: a igreja de Jerusalém e a igreja dos gentios. Era a igreja que Paulo estava expandindo. E o interessante é que Paulo não veio da vertente da igreja de Jerusalém, mas Paulo foi por um outro lado, que era para pregar aos gentios. E após a primeira viagem missionária de Paulo começa a ver que aquilo que estava sendo pregado, aquilo que estava sendo anunciado pela igreja que ele tinha provavelmente acabado de estabelecer, acabado de plantar, havia algumas coisas um pouco esquisitas. E Paulo escreve esse alerta. E é interessante de por que Paulo se apresenta, né? Paulo faz uma apresentação a respeito dele, e é importante cada detalhe, nós não podemos perder uma vírgula do que diz respeito a esses textos, porque uma vírgula aqui que você perde, provavelmente vai fazer todo sentido no todo, né? E Paulo começa aqui: Paulo, eu mesmo, Paulo, aquele que esteve com vocês, né? E aqui ele fala apóstolo, aquele que foi enviado. Era muito importante Paulo defender o apostolado dele, porque havia algumas pessoas dentro das igrejas de Gálatas que estavam dizendo o seguinte: olha, Paulo não é muito da linhagem de Pedro, de João, de Tiago, então preste muita atenção, porque Paulo quer literalmente acabar com as nossas doutrinas. Paulo quer acabar com as nossas crenças judaicas, e não é bem assim. Nós temos que ser cristãos, mas não perder as nossas tradições. E Paulo aqui diz o seguinte: eu sou apóstolo, eu sou um enviado, assim como os demais. Ele precisava frisar a respeito disso, ele precisava dar essa ênfase, né? E aí ele fala aqui algo impressionante, que ele fala assim: não da parte de homens e de pessoas, mas sim da parte de Deus. É importante porque Paulo diz: olha, eu não fui chamado apóstolo, eu não fui chamado para apóstolo pelos demais apóstolos, e nem pelos líderes da igreja. Eu fui chamado apóstolo por Jesus Cristo. E ele diz o seguinte: nem por meio de pessoa, mas por Jesus e Deus Pai, que ressuscitou dos mortos. Paulo novamente aqui, ele afirma o seguinte: a divindade de Jesus. Ele precisava passar que aquela carta, ela não é apenas uma carta, mas era uma carta divina
inspirada pelo próprio Jesus e pelo próprio Deus. Ele precisava informar isso para que essa carta não fosse lida de uma forma de que as demais cartas que circulavam. Não, é o próprio Deus, o próprio Jesus, no qual orientou Paulo para escrever essa carta, deixando mais uma vez bem evidente que ele era chamado apóstolo, assim como os demais, não havia distinção a respeito disso. E ele fala o seguinte, ele fala assim: e todos os irmãos que estão comigo, além de Deus, além de Jesus, Paulo diz, olha, tem alguns irmãos aqui, no qual eles estão comigo. Ou seja, Paulo não estava sozinho. Paulo não caminhava sozinho, Paulo caminhava com a igreja, Paulo caminhava com os irmãos. E é interessante saber disso porque existe uma crença que está surgindo de que é possível nós sermos igreja sozinho, é possível nós sermos igreja no nosso quarto, obedecendo apenas a Bíblia. Mas a própria Bíblia diz que Paulo não caminhava sozinho, Paulo caminhava com os irmãos, Paulo caminhava com uma igreja. Se Paulo caminhava com a igreja, quem somos nós para queremos caminhar sozinho? Não faz sentido, não tem lógica a respeito disso. Você precisa dos seus irmãos, você precisa do seu GP, você precisa estar em comunhão com eles, porque eles te fortalecem. Provavelmente, quando chegou essa notícia, Paulo provavelmente foi pego de surpresa, e os irmãos provavelmente devem ter abraçado ele e dito, Paulo, nós estamos contigo. Escreve dizendo, olha, nós estamos contigo, Paulo. Escreve para eles têm que entender que aqui também existe uma igreja fiel, uma igreja real. Então diga que nós estamos com você. Não existe igreja sozinho. O versículo 3, ele diz assim, graça e paz. Muitas vezes a gente passa por isso desapercebido, né? Muitas vezes nós cumprimentamos as pessoas na recepção da igreja, graça e paz, graça e paz, graça e paz. Mas isso também tem um significado muito importante, né? Lutero diz o seguinte, Lutero dizia que o termo graça e paz era muito pertinente nessa carta de Paulo, pois precisamos da graça para perdão dos nossos pecados, e paz para acalmar a consciência culpada. Nós precisamos de graça para receber o perdão dos nossos pecados e a paz para limpar a nossa consciência culpada. Por muitas vezes nós recebemos a palavra, sabemos que aquilo faz sentido, mas há uma consciência pesada, no sentido de que, será que é isso mesmo? Será que é tão simples assim? Não é tão simples assim. A sua consciência te culpa. E você precisa da paz e da graça do Senhor. Versículo 4 diz o seguinte, que se entregou para o perdão. Paulo frisa que não é por nada, não é por aquilo que nós fazemos, é pela cruz de Cristo. Ele se entregou, ele se doou pelo perdão dos nossos pecados. Ele diz, ei, vocês, por que vocês estão falando que é necessário alguma coisa? Por que vocês estão falando que é necessário se circuncidar? O nosso Pai já fez isso. Ele já morreu numa cruz. Ele já morreu numa cruz para perdão dos seus pecados. Não há necessidade de fazermos mais nada. Não há necessidade de nós acrescentarmos nada ao Evangelho. O Evangelho é perfeito. Ele é capaz de transformar. Não é a circuncisão, é Cristo. Não é o sábado,
é Cristo. O sábado é Cristo, é o nosso descanso, é a nossa paz. Cristo é o sábado. Cristo é a nossa paz. A Ele é dado toda a honra e toda a glória. É muito louco de Paulo frisar isso, porque essa carta, ela fala muito dos nossos dias. Ela fala muito a respeito de nós não temos a cultura de circuncidar, e na nossa igreja nós não praticamos a guarda do sábado, mas nós sempre tentamos incluir algo ao Evangelho. Nós sempre tentamos, de alguma forma, incluir algo. Por quê? Porque isso é prazeroso para nós. Isso gera uma satisfação de estar participando da nossa salvação, dizendo: olha, antes eu era perdido, antes eu usava droga, antes eu era agressivo, mas agora, porque eu sou bom, eu fiz, Deus me aceitou, Cristo me aceitou. Mas não, toda vez que você acrescenta algo ao Evangelho, isso não torna Evangelho. Nós temos que entender que não existe mais, não existe algo a acrescentar, não. Cristo morto pelo perdão dos nossos pecados. Esse é o Evangelho. Ele já é suficiente. Não é o quanto você tem ido para a igreja, não é o quão você tem sido frequente no seu GP, quanto jejuado. Não é isso. É Cristo morto pelos nossos pecados e ressuscitado. Isso é o Evangelho. Isso é o Evangelho. Achar que eu estou colaborando para a minha salvação, como isso nos satisfaz. Achar que de alguma forma isso foi porque eu fiz por merecer. E jogando isso um peso enorme sobre as pessoas que estão ao nosso redor. Dizendo: você não consegue porque você não está fazendo isso. Você não consegue porque falta isso. Você tenta pegar as pessoas por medo. Se você não pega a pessoa por medo, você tenta pegar na dúvida. Não. A morte de Cristo já foi o suficiente para perdão dos nossos pecados. A morte de Cristo foi suficiente para perdão dos nossos pecados. Mas na verdade, não existe outro evangelho. Não existe um outro evangelho que não seja Cristo morreu por você. E Paulo deixa bem claro a respeito disso. Tudo que é acrescentado, isso já torna esse evangelho um evangelho falso. O evangelho que não fala da soberania e a suficiência do sacrifício de Cristo não é o evangelho. E ele diz: algumas pessoas estão perturbando, e eu pergunto: quem são essas pessoas? E muitas vezes essas pessoas, elas estão ao nosso redor, e muitas vezes somos até nós mesmos que estamos perturbando o evangelho verdadeiro. Muito tem se falado na internet a respeito do que é a graça, e vendendo uma graça totalmente barata, totalmente sem sentido, e nós falamos: isso é esse cara. Não misture o cristianismo com nada, não misture o evangelho com nada. O sincretismo religioso invadiu os nossos tempos. De que forma? Seja mais claro a referente a isso. Quando nós acrescentamos algo
ao Evangelho, isso torna um sincretismo. Muitas vezes você não sai de casa sem escutar, muitas vezes, aquela música, porque você acredita que aquela música te traz um ânimo e é aquilo que vai transformar o seu dia. Sincretismo. Ou quando você escuta esses coaches de internet e aquela palavra gera um impacto profundo em você e você fala, oh, é isso que eu vou fazer, esse pensador está certo. E não é isso, não é isso. O que te transforma é a palavra de Deus, o que te transforma é o Evangelho e somente isso. Não tem problema você escutar, não tem problema, mas a sua fé não tem que estar conectado a isso, ou coisas piores. Muitas vezes nós entramos em páginas de irmãos e muitas vezes existe um sincretismo no sentido de signos, palavras extraídas de outras religiões. Irmãos, que tenhamos a consciência de que nós não precisamos disso. E aqui não é uma exortação, não, de maneira nenhuma. Aqui é um ensino. Aqui é um ensino de que nós precisamos acreditar na soberania do Evangelho. Versículo 8 e o versículo 9, ele falam praticamente a mesma coisa, no sentido de que, se alguma pessoa altera aquilo que foi anunciado a vocês, Gálatas, amaldiçoado será ele. Se alguém tenta, de alguma forma, alterar aquilo que foi pregado a vocês, isso, vocês têm que amaldiçoar essa pessoa, mesmo que essa pessoa seja um irmão, muitas vezes familiar, dizendo, Cristo é bom, mas, não, Cristo é o suficiente. Mesmo que um anjo apareça para você, tentando alterar aquilo que é o Evangelho, não acredite nele, não acredite nele. E é o interessante dessa carta, porque Paulo diz, ele fica surpreso, né? Ele diz o seguinte, me admira vocês que, quando eu preguei o Evangelho real a vocês mostraram tão surpresos e tão com vontade de vivenciar o Evangelho, e me admira, em pouco tempo vocês já se desviarem. Então mostra uma paixão de um pastor assim, dizendo, não gente, é pouco tempo ainda para que vocês façam isso. Me admira nós pregarmos domingo após domingo e as coisas continuarem acontecendo da mesma forma, das coisas continuarem GP após GP, nós somos incentivados à transformação, à palavra, e nós temos passado semana após semana da mesma forma. Senhor, toque os nossos corações, Pai, toque os nossos corações, que a gente possa literalmente, Pai, acalmar o nosso coração e gerar transformação, porque o verdadeiro Evangelho é o Evangelho de arrependimento. Nós precisamos nos arrepender, ter uma vida piedosa. Não existe um Evangelho sem mudança, sem transformação. Um Evangelho de facilidades, no qual é oferecido uma paz onde não existe, um conforto onde não existe. Nós precisamos entender que a salvação, ela não vem através de obras, só que, se você não tiver obras,
provavelmente, é muito provável, que você não entendeu o Evangelho. Provavelmente você não entendeu, porque o Evangelho ele te traz transformação, ele te traz arrependimento. Ao ler a palavra, ela tem que te trazer um desconforto, no sentido de que você precisa ser transformado. E quando nós lemos a Bíblia simplesmente como um livro qualquer, ele se torna um livro qualquer. Mas o Evangelho sem arrependimento, sem mudança, é um Evangelho vazio. Não é pelas obras, é pela obra que Ele fez. Não é pela obra, mas não é pelas obras, mas pela obra que Ele fez. E como que nós devemos aplicar tudo isso? Como nós podemos colocar isso que foi conversado nessa manhã no nosso dia a dia? Como nós podemos fazer isso? A primeira coisa que nós devemos fazer é crer que o Evangelho é Cristo morto pelos nossos pecados. E é interessante que Paulo, ele afirma o apostolado dele, ele afirma quem ele realmente é em Cristo, para que as palavras que ele falasse não gerasse algo esquisito para as pessoas que estão escutando. Ou seja, o maior cautela de Paulo ao se autoproclamar apóstolo é que, se ele danificasse o apostolado dele, se ele fosse um não apóstolo, não vivesse isso ia impactar a palavra final. Isso serve muito para os nossos dias, isso serve muito para nós, porque se nós não tivermos credibilidade naquilo que nós falamos, naquilo que nós vivemos, isso acaba impactando diretamente o Evangelho. Muitas vezes as pessoas não nos escutam, porque não há credibilidade naquilo que a gente fala e naquilo que a gente faz. E as pessoas, elas não são enganadas. Elas podem ser enganadas por um tempo, mas depois ela vai dizer, olha, ele fala, mas não faz. E isso afeta o Evangelho, isso afeta diretamente a Jesus. Precisamos ser um Evangelho vivo, precisamos ser pessoas que proclamam, precisamos falar. Existe uma frase totalmente negativa de que pregue o Evangelho e, se possível, use palavras. É bonita, é muito linda essa frase, mas ela não é bíblica. Nós devemos falar, nós devemos proclamar, porque a não proclamação, a sua não abertura da sua boca, acaba que outras pessoas falam e deixar o não crente tentar proclamar o Evangelho não é uma coisa tão boa assim. Isso vai gerar um impacto irreversível muitas vezes. Nós precisamos acreditar na soberania. Nós precisamos acreditar que existe apenas um Evangelho. Um Evangelho. Cristo morreu pelos nossos pecados. E essa é a maravilhosa graça. Não precisamos fazer mais nada. Cristo fez por nós. Eu não sei o teu coração quando você escuta isso, mas isso tem que explodir dentro de você. A maravilhosa graça te alcançou. A verdadeira graça te alcançou. Confie, acredite. Sabe, durante essa semana, você sinta-se desafiado a
pregar as boas novas, as boas notícias. Precisamos falar, precisamos se movimentar. Sinta-se desafiado a viver de uma forma genuína o Evangelho, porque o não falar e o não viver impacta diretamente o verdadeiro Evangelho, e o não crença naquilo que é o Evangelho se torna não Evangelho. Que essa palavra possa entrar no teu coração de uma forma que você se sinta agradecido. E é essa a minha intenção, é te encorajar, é dizer, cara, você já é um redimido, mulher, você já foi salva, viva o Evangelho, se alegre nisso, é contagiante, não existe como viver o Evangelho e estar triste. Nós precisamos nos alegrar, porque aquilo foi dado de graça. Cristo Jesus morreu por nós, e isso é graça. Deixa essa palavra entrar no teu coração. Curva a tua cabeça, feche seus olhos, nós vamos orar. Senhor, nós te agradecemos porque não havia capacidade em nós, de maneira nenhuma, de nos salvarmos. Não havia capacidade nenhuma da gente receber a salvação. Mas o Senhor veio em carne, morreu, ressuscitou e hoje vive para que nós possamos ter vida. E isso já nos basta. Isso já nos é suficiente. Não é aquilo que fazemos, não são as nossas tradições. A tua palavra diz que até fé nós devemos pedir, porque nós somos tão pequenos que nem isso conseguimos gerar. Gere em nós, Pai, uma fé para acreditar que tudo está nas suas mãos. É o que nós te pedimos, em nome de Cristo Jesus. Essa é a primeira palavra da série Maravilhosa Graça. Que você tenha uma semana abençoada, uma semana de graça realmente. Receba isso no teu coração, se alegre nisso. Esse é o nosso motivo, nós somos um povo alegre, nós somos um povo triunfante. A tristeza não tem que fazer parte dos nossos dias, da nossa semana. Viva de uma maneira alegre. Cristo morreu por você, para o perdão dos seus pecados. Deus abençoe a igreja. Amém.